Nós ficamos sempre agradecidos por estarmos ocupando a tribuna espírita, né? Sempre para trazer uma palavrinha de incentivo para que a gente possa se esclarecer, mas não aqui durante essa meia hora que nós falamos, mas buscar o esclarecimento através do estudo, através das leituras, para que nós possamos levar nossa vida um pouco mais calma, mais tranquila, né? Pois nós vamos fazer hoje as nosso trabalhinho aqui, apoiado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, e no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, de Joana de Ângeles, ditada por ela, psicografada por Divaldo. São livros muito bons para nós refletirmos, e dessa forma nós vamos iniciando o nosso trabalho. Pois eu li Ramakrishna, conta que um homem estava prestes a cruzar um rio, quando o mestre Vibhishana se aproximou. Escreveu o nome numa folha e amarrou nas costas do homem e disse: não tenha medo. Sua fé o ajudará a caminhar sobre as águas. Mas no instante em que você perder a fé, se afogará. O homem confiou e saiu atravessando o rio, caminhando sobre as águas, sem qualquer dificuldade. Mas, como ele é um ser humano, quase na metade do caminho ele começou a pensar: mas o que será que ele escreveu naquele papel que está nas minhas costas amarrado? Aí ele pegou o papel e leu, e lá estava escrito: ó Deus Rama, ajuda este homem a cruzar o rio. Só isso, pensou o homem. Mas quem é esse Deus Rama? Ele começou a duvidar, e na dúvida ele foi afundando pelas águas e se afogou. Porque dá a tua vida para ele antes, né? Quando tu perder a fé, vai acontecer isso. Pois é esse o nosso assunto que nós vamos tratar hoje. Tranquilo? Vou dar uma olhada aqui, que senão vai avançar, não.
falando sobre, começamos a falar sobre a fé, quando o homem se afogou e eu me afoguei também. Agora estamos nos recuperando, vamos ser de fato adiante. Pois a etimologia da palavra fé, ela vem do latim fides, que é a mesma raiz que originou o vocábulo fidelidade. Então por aí nós vamos já entendendo, né, que a fé, ela depende da fidelidade dos nossos princípios e dos nossos sentimentos. Ela fala na nossa doutrina sobre fé raciocinada, mas a fé não é só aquela raciocinada, tem tipos que nós podemos aprender por aí. Assim como nos trata Joana de Anjos nesse livro, a fé ela expressa mediante a confiança que o Espírito adquire em torno de algo. Veja que interessante. Quando nós temos uma confiança plena naquilo que nós queremos conseguir, nós lutamos por aquele objetivo e nós não desviamos por aquilo ali, dúvida nenhuma. Então nós temos o sentimento que vai dar certo. Nós temos a certeza que vai dar certo. E nós confiamos que as coisas vão acontecer para o nosso lado. Ela pode se apresentar de uma maneira natural ou adquirida. A fé natural é espontânea, simples, destituída de reflexão e sem exigência racional, característica normal do ser humano. Essa é a fé espontânea. Mas ela é natural porque o Espírito já tem o entendimento de que aquilo é natural. Eu disse, a fé natural é uma fé instintiva. E os nossos instintos, muitas vezes, eles falam por nós. Nós muitas vezes não seguimos o nosso instinto porque nós racionalizamos demais e daqui a pouco nós nos desviamos do objetivo. Então, quando nós agimos naturalmente, instintivamente, aquela fé, ela nos coloca em situações adequadas. Uma certa oportunidade, tinha uma obra com aqueles ferros, aquelas colunas que estão sendo feitas, e encheu aquilo ali de água com a chuvarada. E depois, quando aquilo estava cheio, uma senhora estava passando por ali, uma criança caiu lá dentro. E ela imediatamente se atirou, pegou a criança e trouxe a criança para um lugar mais seguro. Ela fez aquilo instintivamente, não pensou, simplesmente fez. E aquele poço era fundo. Aí foram conversar com ela, como é que a senhora teve essa ideia de a minha ideia era salvar a criança. A senhora sabe nadar? Não, não sei nadar. E ela se atirou naquele poço, salvou a criança, não se machucou em nada dos ferros que tinha ali, todos saíram ilesos. Como explicar uma coisa dessa, né? Como explicar esse instinto tão natural, tão apurado? Claro que se nós formos pensar bem, colocar os pontos nos dias, tem os protetores espirituais que ajudam, tinha o protetor da criança, tinha o protetor daquela senhora. Mas se nós fôssemos pensar, primeiro nós não iríamos atirar, porque eu não sei nadar. Ou então nós iríamos dizer assim, vai tirar aí, aquelas pontas de ferro ali vão me machucar. Porque nós vamos racionalizar primeiro. Nós vamos pensar no perigo. Nós vamos ter o medo.
e aí não adianta ter um instinto, porque eu já caí disso. Então, quando se faz as coisas naturalmente, é porque nós já sabemos que naturalmente isso vai acontecer. Mas, o que poderia ter acontecido então com aquela senhora, ela vai seguindo adiante. Obrigado. A fé natural é espontânea, mas a fé adquirida é conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os parâmetros a manifestar-se. Quando a Joana fala dessa forma, a gente precisa pensar muito bem no que ela está falando, porque são coisas muito profundas. A fé adquirida é a conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os parâmetros e manifestar-se. Ou seja, quando nós, através das experiências adquiridas, nós já sabemos se uma coisa poderá dar errada, nós não vamos tentar de novo. Quando nós sabemos que vai dar certo, nós temos o ímpeto para fazer aquilo ali. E ainda as razões que vão fazer com que nós tenhamos aquele impulso para fazer. Porque as experiências que nós vamos adquirindo através do tempo, elas nos dão o conhecimento. E o conhecimento nos traz a sabedoria. E quando eu sei que eu vou dar uma mancada, né? Por que eu vou fazer isso? Então, deixo de fazer. Robustece-se com a experiência dos fatos, tornando-se base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas dos pensamentos e da experiência humana. Isso a Joana falando sobre a fé. A fé, no entanto, deve apoiar-se na razão que perquire, no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais, a fim de que não se expresse de maneira cega, levando no delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. E aí, quando nós vemos aqui uma razão que perquire, que pesquisa, que pensa, que raciocina, aí nós podemos usar os ensinamentos de Jesus, né? Que ele falou para os apóstolos, quando eles não conseguiram curar lá os doentes: se vós tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês seriam capazes de dizer para esta montanha: sai daqui, vá para ali, e ela se deslocaria. É lógico que, como ela meio diz, é uma razão que perquire, que pesquisa, que analisa. Aí nós temos que analisar isso, né? Porque daqui a pouco nós vamos pensar assim: puxa, filho de Jesus disse que se eu tivesse fé, eu moveria uma montanha daqui para ali. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Parece umas palavras jogadas ao vento. Aí a gente começa então a pensar: pô, o Evangelho, quando foi escrito, começou a ser escrito 33 anos após a crucificação de Jesus. Muita coisa ficou esquecida. Aí foi escrito em aramaico. Depois ela foi traduzida para o grego. Depois do grego para o latim. E chegou até nós em português. E as coisas foram se perdendo. Então, claro, nós temos que ter uma razão para entender aquilo que Jesus falou para nós. Mas certamente lá naquilo que ele falou, estava escrito assim: vocês tivessem fé em vocês mesmos, vocês removeriam a montanha dos medos,
dos preconceitos, da falta de vontade. E quando remover essas montanhas que nós temos de coisas negativas dentro de nós, aí nós poderíamos produzir coisas melhores. Vós sois deuses e podereis produzir coisas muito mais do que aquelas que eu faço. Mas tem que tirar essas montanhas de coisas negativas que tem dentro de si. Então, quando Joana busca dar esse ensinamento, ela nos traz a necessidade que nós temos de pensar. Porque imagina a gente dizer assim, eu tenho fé que as coisas vão se realizar. Quando mais jovem lá, eu tenho fé que eu vou passar no vestibular. Só tem fé. E se não se esforçar, se não estudar, se não batalhar, não vai conseguir. Aí vai dizer assim, poxa, minha fé não conseguiu nem fazer eu passar no vestibular. E qualquer objetivo que nós tivermos, nós temos que ter a fé. Mas será que nós vamos conseguir aquilo que nós queremos com a nossa fé? Aí já tem mais outras questões, né? Porque muitas vezes nós queremos tantas coisas materiais, e nós queremos conseguir aquilo ali, e nós não. Parece que as coisas entravam e nós não conseguimos. Será que não tem fé suficiente? Mas nós não percebemos que no caminho nós adquirimos outras coisas, que são aquelas que são necessárias para nós. Não aquilo que nós estamos pensando que seja o nosso objetivo. E nós não podemos, então, nem colocar na nossa fé, nem deixar de ter fé que as coisas vão se realizar. Elas estão se realizando de uma forma de acordo com os desígnios divinos. E nós não conhecemos os desígnios de Deus. Porque nós somos espíritos que estamos encarnados, passando pelas nossas provas e expiações, passando pelas nossas dificuldades. E muitas vezes nós queremos aquelas coisas que satisfaçam as nossas condições biológicas e não as condições do espírito. E o espírito precisa o quê? Se desvencilhar dos objetivos materiais. Mas nós sempre procuramos adquirir, ter. E nós temos que procurar ser um espírito mais evoluído. Então, por isso que a fé tem essa representatividade tão grande, conforme a Joana nos traz para pensar. O homem de fé reconhece os seus limites. Olha só que importante. Os limites das próprias forças e não se aventura em empresas que lhe podem comprometer a resistência, levando à falência moral. Por isso há um limite entre a fé e a razão. A fé e a ação, que deve ser tido em conta da tomada de decisão ou deixar de realizá-la. Os limites da própria força e os limites do próprio conhecimento e do seu próprio entendimento. Eu lembro de uma história que eu li aqui na Santa Casa, de um médico que estava fazendo um parto. E ele já fazia muitas horas que estava tentando colocar a criança, o feto, na posição de nascer. E não conseguiu, depois de muito trabalho. Quando ele entendeu o limite das suas forças, seu conhecimento, que não podia mais, ele se voltou cético, que não acreditava em nada, mas ele se voltou numa cadeira e disse: passei dos limites da minha força e do meu conhecimento. Nossa Senhora, se a senhora puder, me ajude. E o médico contando, depois que ele sentia que ele passou aquele vulto assim, e ele foi para o pai, e a criança estava na posição, e foi no pai.
quando ele se colocou no ponto assim, eu não posso mais, não tenho mais condições, o único recurso que ele teve foi se lembrar daquilo que ele aprendeu em casa, com a mãe e com o pai. Peçam para Deus, peçam para Nossa Senhora que eles vão nos ajudar. Mas como certo que era, não se colocava nisso. E ele contando emocionado, que a partir daquele momento ele começou a crer, começou a ter fé, que ele não estava sozinho no trabalho dele. Que coisa boa isso aí. Então ele fortaleceu a sua fé dessa maneira. Mas foi natural. Faça a proposta de que nada é impossível quando se crê. É necessário decodificar o que significa essa crença, para não se tombar no fanatismo perturbador e insensato. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem diferentes religiões. Todas as religiões têm seus dogmas de fé. E assim, tem que acreditar naquilo ali. Tem que acreditar, mesmo que não seja racionalmente possível. Então, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Nós já ganhamos a salvação porque Jesus morreu por nós. Então não precisa fazer mais nada, porque já estou salvo. Só que a fé é uma ação racional. E quando nós pensamos nisso, Jesus morreu para nos salvar. Ao contrário, Jesus encarnou, viveu para nos salvar. Porque Ele nos trouxe o seu Evangelho, Ele trouxe todas as suas lições. Aquilo ali, sim, se nós praticarmos, nós conseguiríamos ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, nós conseguimos evoluir. Mas ficar sentado pela estou salvo, não faço nada, aí fica complicado. Mas é um dogma. E os dogmas a ciência derruba. E quando a ciência derruba um dogma, ela tira a fé daqueles que acreditavam nela. Então as coisas vão sendo paulatinamente adquiridas pelo nosso senso crítico. Quando nós conseguimos essa realidade de que nós precisamos fazer por nós. Nós não estamos aqui encarnados apenas para esperar a vida passar. Mas nós temos um objetivo para conseguir. Quais são eles? Evoluir como espíritos. Nós temos que sair dessa roda de samsara, de morrer, viver, nascer, daqui a pouco mais uma encarnação, vai fazendo sempre as mesmas coisas. Então nós temos que procurar sempre, a cada encarnação, que são muitas, dar um saltozinho para melhor. Porque nós não evoluímos numa escada, nós evoluímos de uma forma aspiral, subindo para os mundos melhores, compreendendo bem o que a doutrina nos traz. Deixar de lado dogmas, ensinamentos negativos e raciocinar. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu represento para a sociedade? O que é que eu represento para a minha família? Nascemos todos para ser felizes. Mas nós somos felizes com as nossas desgraças, com a nossa desavença, com a nossa falta de controle. Então, a partir disso, nós vamos buscando educar o espírito para que nós nos tornemos pessoas melhores. Nesse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada. Aceita sem controle o falso como o verdadeiro.
E se choca a cada passo contra a evidência e a razão, levando ao excesso que produz o fanatismo. E o fanatismo é encontrado naquelas pessoas que não raciocinam. Eu simplesmente acredito. Eu sei que é assim, porque alguém me disse que é assim, porque fulano, que é representante de Deus aqui na terra, que disse que é assim, e estabeleceu regras para a gente seguir. E a doutrina nos diz que nós somos livres. Mas nós vamos nos libertar quando nós raciocinarmos sobre as coisas e tivermos o nosso próprio entendimento. Porque eu não posso fazer o que o outro me disse para fazer. Eu tenho que fazer bem feito aquilo que eu entendo que seja o correto. Mas onde está a forma do Espírito agir corretamente? Temos o Evangelho de Jesus, né? Aquilo ali só nos mostra tudo aquilo que nós desejamos fazer. Quando a fé se repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. É que nós estamos falando no caso dos lágrimas. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que é verdadeira legalmente em plena luz. Aquela fé que é verdadeira, que a gente acredita, que a gente crê. Nós estamos falando da doutrina dos Espíritos, e é que a gente fala que nós somos espíritos que evoluímos, né? Veja só como é que é o pensamento filosófico das religiões. Jesus é Deus. Todas as religiões dizem que Jesus é Deus, que encarnou entre nós e deixou o universo à deriva, né? A única doutrina que diz que Jesus é o nosso irmão, que é um espírito evoluído, um espírito perfeito que encarnou para nos dar o direcionamento de como nós evoluímos. Então, dessa forma, nós não colocamos Jesus distante de nós. Jesus está do nosso lado. Através da sua obra, através do seu Evangelho, através dos seus ensinamentos. Ele está conosco. Nem Deus eu devo colocar. Como fala a minha filosofia, Deus nunca nos abandona. Até a própria sombra nos deixa de lado quando nós estamos na escuridão. Mas Deus não nos abandona. Jesus não nos abandona também. Então, quando nós tivermos a dúvida, busquemos as suas orientações. E nós receberemos através do pensamento, através das intuições, alguma orientação para os nossos passos. É nisso que nós temos que raciocinar. A peça raciocinada que se apoia sobre fatos e lógica não deixa atrás de si nenhuma obscuridade, porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E Jesus nos ensina a termos a fé refletida quando nos chama a atenção para a providência divina. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, lá no seu Evangelho. Em João, capítulo 6, versículo 15 a 34. Pelo que haveis de comer ou haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu.
Elas não plantam, não colhem, nem ajuntam no celeiro. Mas Deus, a sua infinita bondade, as alimenta. Que coisa maravilhosa isso. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhar para os lírios dos campos, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com tanta beleza. Ora, se essas ervas do campo, que daqui a pouco são ceifadas e vão para o fogo, Deus coloca tanta beleza, tanta vestimenta bonita, imaginais vós que sois seus filhos. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe as necessidades das vossas coisas. Mas buscai antes o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Está bem claro o que Jesus está dizendo, né? Nós podemos conseguir as coisas que nós almejamos na vida. Nós podemos lutar para conseguir as coisas materiais. Mas jamais podemos nos esquecer dos valores espirituais. Jamais podemos esquecer de ser solidários com nossos irmãos em necessidade. Jamais podemos nos esquecer de ser fraternos. Um cumprimento, um oi, um abano de mão, um abraço amigo, indistintamente, o mais pobre ao mais rico, todos nós somos iguais. Se nós estamos aqui na Terra encarnada, é para ter esses aprendizados e para ter essas ações. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, é feito de coisas boas. São as nossas virtudes que nós vamos despertando. E jamais nos incomodar com as ofensas. Se alguém nos ofender, façamos uma prece para nos proteger contra essa ofensa e pelo irmão que está em dificuldade de entendimento. E quando nós for falar mal de alguém, botar um clipe na língua, um prendedor. Porque as palavras que nós proferirmos, as ofensas que nós proferirmos, pode atingir aquele outro, mas ela vai retornar para nós um dia. Assim foi um sábio que, estando junto com o seu discípulo, querendo mostrar a presença de Deus, numa montanha onde eles estavam, ele começou a cantar. E aquele canto ia lá, batia, reverberava, vinha até ele. Depois ele começou a praguejar. E aquilo ia lá e voltava. Assim somos nós. Se nós não soubermos calar dentro de nós as ofensas, se nós não soubermos absorver aquilo que é negativo e deixar morrer por nós, descarregar ele, nós vamos começar a ter dentro de nós, desenvolver as nossas doenças, desenvolver alguma coisa ruim que vai nos prejudicar. Aí nós podemos
Espíritos me abandonaram. Não. Nós nos abandonamos. Porque quando nós gostamos de nós mesmos, vamos seguir aquilo que Jesus nos deu, né? Amar o próximo como a si mesmo. E a gente se olha no espelho, a gente entende onde é que está o próximo. Nós estamos próximos de nós. E quando nós nos amamos, nós conseguimos amar os outros, porque as coisas boas que nós temos dentro de nós, elas vão se expressar. Aquele que está dentro do nosso coração, ele vai se exteriorizar em benefício do outro. Nós temos que saber sempre, nós estamos aqui juntos, unidos, para nos melhorar, um apoiando o outro, e buscando através disso o fortalecimento na fé, de que Deus está por nós, Jesus está conosco, os Espíritos iluminados estão conosco, mas nós temos que deixar nossa porta aberta para que eles possam nos induzir ao caminho do bem, da paz e da prosperidade. E é assim que nós vamos vivendo, e é assim que nós vamos refletindo, e é assim que nós vamos aprendendo. Quizá nós tenhamos condição de praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou e que a doutrina nos esclareceu. Seria hoje, esta tarde, essa reflexão que eu gostaria de trazer para os irmãos. E agora nós, então, estamos agradecendo a atenção e que possamos nos encontrar em outras oportunidades. Se eu conseguir despertar em algum coração uma palavrinha de incentivo, ganhei meu dia. Vou dormir para inteiro. Muito obrigado, gente. Sim, sim.